Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de musicalização e você é meu convidado especial nesta linda manhã ensolarada. Quando vocês forem assistir, já vai estar de tarde. Coleguinha, veja só, hoje nós vamos falar sobre o pandeiro. Ele é ou não é um instrumento brasileiro? Querem saber? Puxa a vinheta aí. Veja só, hoje nós vamos falar sobre o pandeiro. Para você que pensa que o pandeiro é um instrumento brasileiro, coleguinha, tira o seu cavalinho da chuva, porque o pandeiro não é brasileiro, porque o pandeiro não é brasileiro. Olha, coleguinha, o pandeiro ele é tão antigo quanto a sociedade, sabia disso? Justamente, sabe por quê? Porque o pandeiro vem passando de gerações por gerações. Eu fiz uma breve pesquisa aí sobre o pandeiro e tal, estudei algumas coisas sobre a história do pandeiro e descobri que o pandeiro existia até no Egito Antigo. Acredita nisso? Cara, o Egito Antigo tem muito tempo, é uma das primeiras civilizações que já existiu aqui no mundo. Então, o Egito Antigo é antigo. Imagine o pandeiro, porque se o pandeiro já existia no Egito Antigo, isso quer dizer que ele já existia em gerações anteriores. Só que como foi que esse tal desse pandeiro chegou até nós? Querem saber? Querem saber? Então vou mostrar para vocês como que esse pandeiro chegou até nós. Mas primeiro vocês precisam saber o que é isso, né? O que é esse tal de pandeiro. Olha só, editor, coloca a foto do pandeiro aí na tela, na telinha. Olha só, esse aí é o pandeiro. O pandeiro é basicamente isso aí, foi modificando, é claro, com o passar do tempo. Ele tem uma pele revestida de... Ele tem o seu assoalho revestido de pele. As suas voltas aí tem essas borboletinhas aí, né? Pra dar um som mais bonito. Esse aí é o pandeiro, coleguinha. Bem legal, né? De que forma que o pandeiro chegou no Brasil, professor? O pandeiro, ele foi conhecido lá pra África. E quando a gente fala em África, nós entendemos que basicamente está muito ligado com o Brasil. Por quê? Porque os africanos vieram para cá, para o Brasil, e trouxe junto com ele algumas culturas. E o pandeiro veio dentro da sacola de algum deles lá. E foi responsável também para fazer lá a batida do quê? Da capoeira, lembra? Pois é, quem lembra de o que é capoeira sabe do que eu estou falando, né? Eu acredito que todo mundo sabe o que é capoeira, né? Acredito que sim. Então o pandeiro foi muito utilizado para fazer capoeira e tal, lá nos primórdios aí aqui do Brasil. Com o passar do tempo, eles perceberam que o pandeiro ele poderia ter outros viés. Então, colocaram o pandeiro também até em orquestra. Olha só que legal! O pandeiro teve espaço em orquestra e ali tocando de forma, é claro, mais calma, mais sutil, sem ser no ritmo de capoeira. Então, com o passar do tempo, existiu um outro estilo aqui no Brasil, que foi o estilo do choro. O choro é parecido com o samba. E aí o pandeiro teve a sua função aí fundamental para esse estilo musical brasileiro, para esse estilo musical aqui no Brasil, que foi conhecido como choro, tá bom? Olha só que interessante, o pandeiro, galera, ele foi criando seu espaço. Ele tem basicamente, para quem não conhece o pandeiro, eu acho difícil, ele tem basicamente uns 10 centímetros aí, umas 10 polegadas de diâmetro, tá bom? E é utilizado por vários músicos. As pessoas geralmente levam isso aí para orquestras, para bandas ou até mesmo para todo lugar, porque é um instrumento bem fácil de se carregar. Coloca na mochila e já leva ele. E todo lugar que você chega, você já faz uma rodinha aqui, já faz a festa com o pandeiro. Bem legal. Para ficar melhor aí, para você compreender melhor, eu separei uma história aqui, que é a história do pandeiro, bem resumida, tá bom? E quero que você assista até o final, tá bom? Porque a nossa atividade avaliativa também vai cair sobre perguntas sobre o pandeiro. Então preste atenção aí no que esse professor vai falar. Fechou? De origem árabe, o pandeiro inicialmente consiste em um aro de madeira com pequenas aberturas, assoalhas, e se tocava de modo simples, com batidas de mão para marcar o tempo ou como complemento de dança, principalmente a cigana.
No Brasil, quando surgiu o choro no final do século passado, o pandeiro veio dar o toque final ao ritmo marcante brejeiro, inicialmente executado ao piano e instrumentos de corda e de sopro. De início, os pandeiros eram fabricados de forma simples, sem apuro técnico. Hoje, alguns fabricantes se esmeram na sua confecção, utilizando membrana de pele de cabra para se conseguir no pandeiro o som grave do surdo e as platinelas de metais nobres para se alcançar o som brilhante e preciso. Com 10 polegadas de diâmetro em média, podem variar o seu tamanho entre 10,5, 11 e 12 polegadas. Conforme o tamanho do aro, o número de platinelas varia de 5 a 10 pares. Pandeiristas existem por todas as regiões do Brasil, sejam atuando em conjuntos de choro e de samba, em orquestras e até aqueles que simplesmente carregam seu pandeiro aonde quer que vão, tocando em reuniões musicais. Veja só. E aí, galera, entenderam? Que bom que vocês entenderam. Então, eu fico por aqui. Beijo, tchau e até a próxima aula, coleguinha.